Bênção é derramada nesse lugar sobre a sua vida. Querido, nós vamos falar de algo muito importante nos dias de hoje, que é sobre destravar bênçãos retidas. Diga comigo, destravar bênçãos retidas. Deus quer nos abençoar. Você acredita nisso ou não? Então diga assim comigo: Deus já me abençoou. Deus já me abençoou, porque Ele é poderoso e tremendo para me abençoar com toda a sorte de bênçãos. Olha a água chegando, ô glória. Amém? Abra a palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo de número 1, verso de número 3. Peço que vocês sejam rápidos aí, né, e ocupem logo os seus lugares. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 3. Deus tem uma palavra abençoada para destravar as bênçãos espirituais retidas aí, amém? Coisas aqui são importantíssimas para nós compartilharmos uns com os outros aí. Pega essa palavra, querido, e não faça como algumas pessoas que retêm conhecimento de Deus, amém? Quando você receber um conhecimento do Senhor, passe para outra pessoa, porque aquilo que nós aprendemos não serve somente de lição para nós, serve de lição para outras pessoas. De graça recebestes, de graça dai. A palavra de Deus, ela é assim, entrega isso para outro, né? Ministra no coração de outra pessoa. Efésios capítulo 3, verso de número... Aliás, Efésios 1, verso 3. Falei errado aí, né? Não, falei certo, né? Está escrito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Gostaria que você lesse novamente comigo. Amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo. Amém? Minha tradução pode estar um pouquinho diferente da sua, mas é bênção de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Diga glória a Deus. Põe a mão no teu coração e fala para Ele: Papai querido, já chamei a tua atenção. Diga assim: Jesus, fala comigo agora através dessa palavra. Senhor, fala comigo, porque eu preciso muito de ouvir a sua voz. Preciso muito, ó Deus, que o Senhor fale comigo através do seu poder e da sua graça. Amém, queridos? Que bênção, né? Tem segredos aqui a ser revelado na nossa vida. E isso é muito importante para quem está sentindo que tem algo retido em sua vida. Às vezes as pessoas, elas perguntam, né? Elas até comentam sobre isso. Por que ainda não aconteceu comigo? Por que ainda não veio sobre a minha vida o que eu estou buscando? Veja, em primeiro lugar, eu quero que você entenda esse versículo. Esse versículo, ele não fala de bens materiais em primeiro lugar, amém? Diga glória a Deus por isso. Ele fala de bênçãos espirituais. Ele fala de algo sobrenatural, além da compreensão e além, muitas vezes, do conhecimento que nós temos. Amém? O que é uma bênção espiritual, irmão? Veja que nós brigamos ou, persistimos na nossa vida, lutamos o tempo todo para adquirir muitas coisas. Sim ou não? Muitas coisas são importantes na nossa vida. Marta e Maria, na ressurreição de Lázaro, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Elas até têm uma certa contenda entre elas. E Jesus ainda pede que Jesus resolva aquela causa, né? Marta fala: Jesus, o senhor não vê que eu estou atarefado aqui com tantas coisas? E Maria fica aí assentada aí ao seu lado, não faz nada.
12 homens para comer realmente é muito serviço, né? Ainda vindo de uma viagem longa, você já imaginou, né? Sem fome já come bem. Com fome, então. Então ela estava ali vendo aquela situação. E Jesus disse uma coisa para ela, falou, olha, ela escolheu a melhor parte. A melhor parte que Jesus estava falando é sobre a revelação da palavra que ele estava trazendo naquele momento sobre a vida de todos os convidados que ali estavam. Então, quando nós entendemos esse versículo, nós entendemos o que é, em primeiro lugar, as bênçãos espirituais. Paz de espírito é uma bênção ou não é? Aquela tranquilidade de você deitar no seu travesseiro e poder ter uma noite tranquila de sono, porque não há nada que pese na sua consciência. É uma coisa maravilhosa ou não é? Quando você entrega os seus problemas a Deus, olha só que coisa tremenda. Você entrega de todo o teu coração, tem que entregar, senão não funciona, né? Você entrega, né, os seus problemas nas mãos do Papai Celestial. E aí você tem aquela tranquilidade, aquela confiança, e tudo na sua vida começa a realmente ir bem. Isso não é uma grande bênção espiritual? E também existem as outras bênçãos espirituais, que é o derramamento do Espírito de Deus sobre a nossa vida, né? Nos deu talentos, nos deu dons maravilhosos, né? Joel capítulo 3, ele lança a profecia sobre toda a terra que o Senhor lhe mostra. Então é algo sobrenatural, dom de línguas, né? Visão, profetizar, dons de cura, e assim vai. Ou seja, são bênçãos espirituais que estão sobre a nossa vida. Quando você está louvando a Deus, por exemplo, que você sente a gloriosa presença do Senhor, não é maravilhoso aquilo, irmão? É ou não é? Sim ou não? Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pesquisa de campo aqui, né, irmão? Uma pesquisa aqui com a igreja. As pessoas que estão em casa aí, responde lá para mim. Você tem desejo de ser pastor? Levanta a mão assim para me conhecer. Pastor, eu tenho desejo. Uma pastora na igreja levantou a mão. Quem mais? Só ela? Alguém tem desejo de ser levita na casa do Pai? Pastor, eu quero ser levita na casa de Deus. Só para você entender o porquê que eu estou perguntando isso. Tempos atrás aí, vamos colocar muitos anos não, vai. Nós estamos em 2021 já. Vamos colocar 5 anos atrás aí. 2015, 2016, quando você fazia uma pergunta dessa na igreja, a igreja pulava da cadeira e levantava as mãos. Quando ele fala, quem quer ser pastor, quem quer pregar a palavra do Senhor? As pessoas pulavam, eu quero pastor, eu tenho um desejo no meu coração, eu quero porque é muito bonito pregar a palavra. Hoje em dia você fala para a pessoa, olha, você vai ser um pastor, Deus que me livre, Deus que me defenda. Ou seja, olha como é importante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aquilo que é para ser desejoso, aquilo que é para se querer de todo o coração, de todo o entendimento, as pessoas desprezam. Eu já vi muitas pessoas dizendo dessa maneira, eu nunca quero ser ungido, porque ter cargo na igreja, ter isso, irmão, tira isso do seu vocabulário. Para com isso. Bem-aventurado, irmão, feliz é aquele que deseja o crescimento dentro da igreja, aquele que deseja fazer a vontade de Deus naquilo que o Senhor tem como dom sobre a vida da pessoa. Infeliz é aquele que tem dom e coloca escondido, né? Não faz nada com o seu dom espiritual. Esse sim precisa ter, né, uma questão, né? Precisa ter uma questão de preocupação muito grande com essas coisas. Porque esse desejo de fazer as coisas para Deus, quando não há no nosso coração, você acha que Deus ele é obrigado a ter desejo de fazer algo pela sua vida? Ele é obrigado a te abençoar? Ele é obrigado a realizar os seus sonhos? Porque não é assim que nós nos comportamos hoje? Sim ou não, queridos? Não parece que você vê, por exemplo, às vezes eu vejo as pessoas falando, conversando, eu fico meio atônito, sabia? Eu fico observando, parece que as pessoas são obrigadas a te ajudar, a me ajudar, são obrigadas a me favorecer, a te favorecer.
São obrigadas de todas as maneiras, se me verem triste, ir lá conversar comigo porque eu estou triste. Ou se eu estou com um problema, ir lá na minha casa me ajudar porque eu estou com um problema. Ou se eu estou doente, são obrigadas a ir lá na minha casa orar por mim porque eu estou doente. Porque eu preciso de ajuda, porque eu sou carente, porque eu sou dependente, porque eu sou infeliz, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu nunca vi, sabe, querido, pessoas assim, tão dependentes das coisas que não pertencem a elas. Diga glória a Deus por isso, irmão. É uma realidade. Você já viu que hoje as pessoas nascem e elas já crescem com o pensamento de que elas têm direito e que as pessoas não dão aquilo que é direito delas? Já observaram isso ou não? Irmão, os pais valorizavam tanto os filhos que faziam com que eles aprendessem a conquistar aquilo que eles desejavam. Ah, você quer tal coisa? Então você estuda para você passar de ano. Porque se você tiver a nota vermelha, pode esquecer. Hoje, sabe como é que é? O menino ou a menina tira um monte de nota vermelha. Chega no fim do ano, o pai dá presente para vangloriar aquilo. Ou, o errado é o professor. Os professores que são errados, que não ensinaram direito. É uma geração fraca, querido, que nós precisamos consertá-la. E essa geração, tenho que falar, está dentro das igrejas, brigando com Deus, para que Ele as abençoe, achando que Deus é obrigado a te abençoar. E Deus, Ele é tão misericordioso, porque essa declaração de Deus, ela não está no verbo passado, no verbo futuro, aliás, ela está no verbo passado. Tem abençoado, Ele já abençoou. Ele já liberou a bênção sobre a sua vida. E aí vem a pergunta muito importante sobre a igreja: por que que eu não alcancei até agora? Por que eu não conquistei até esse momento? Por que está tão difícil para mim? Quero falar de um homem. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 39, vou ler só o versículo 39. Diz assim, ó: e os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a história de um cego. Ele está lá sentado, e ele escuta aquele barulho, aquela multidão, e ele percebe que Jesus está passando por ali. Ele não enxerga, não sabe em que posição está, barulho de muitas pessoas, e ele pega e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começa a gritar, até incomoda algumas pessoas, e elas até falam para ele: oh, fica quieto, para de gritar. Jesus tem mais o que fazer. Você acha que ele vai te atender? E ele continua incessantemente, ele não para porque alguém o repreendeu, ele não para porque alguém disse para ele parar, ele continua porque ele tem um objetivo a alcançar, e o objetivo dele é ver, ele quer enxergar, ele quer ser curado, ele não quer mais ficar naquela situação, ali pedindo esmola, sendo mendigo. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não para, até que Jesus ouve ele clamar. Jesus para e fala assim, ó: traz ele lá. Você está entendendo ou não? Eu quero dizer uma coisa para você, querido: para que a bênção chegue na sua vida, basta somente um sinal de Deus. Uma coisa muito simples. Veja que nesse caso, um sinal de Deus era a turba, era o povo, era aquela muvuca, aquele monte de gente para lá e para cá. E o que está acontecendo? É Jesus. Se é Jesus, então eu vou clamar. Ele não se importa com as outras pessoas. Ele não dá bola para o que elas pensam ou para o que elas falam. Porque tem muita gente que vive do que os outros falam. Se as pessoas são ao teu favor, vai tudo bem contigo. Se alguém é contra você, você já para, já desiste, já não quer mais. Eu não quero mais isso, não quero mais aquilo. Para no meio do caminho. Se ele fosse dar ouvido para a multidão, ele tinha parado. Tinha ou não tinha? Tinha, querido.
Fica quieto aí que o mestre não vai te atender não. Você pode até falar que ele não vai atender, só que tem uma coisa: eu não vou parar de clamar até que eu alcance o objetivo que eu estou buscando. Sinal de Deus. Por que eu estou dizendo isso? No verso de número 36, Lucas 18, verso 36, diz assim, ó: e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Era um sinal para ele. Ele não precisava, querido, que ninguém fosse lá dizer para ele assim, ó: eis que te digo que Jesus hoje vai te visitar. Ele precisava de um sinal de Deus. Ele não precisava de alguém para levá-lo, para empurrá-lo. Ele precisava saber que Jesus estava por ali. Ele venceu aquela multidão no clamor. Veja que uma multidão de pessoas faz barulho. Faz ou não faz, irmão? Você já foi em lugar onde fica todo mundo conversando, aquele mercado assim, né? Aquela muvuca, você não consegue não entender nada. Mas o clamor de alguém sincero diante de Deus, quando chega diante de Jesus, Jesus ouve. Então, uma das coisas aqui que eu anotei, que nós precisamos nos livrar para que a bênção chegue até nós. Diga assim: eu preciso me livrar da inconstância. Sabe o que é inconstância? Tem gente que fala que o dicionário é pai dos burros, né? Ah, eu fui lá consultar o pai dos burros, não é isso? Não, o dicionário é o pai dos inteligentes, porque só quem quer conhecimento é que busca conhecimento. Burro não vai ler, burro não quer ler. Lá diz assim, ó: inconstância, ausência de perseverança, sem firmeza, que tende a mudar a ideia com facilidade, cujas atitudes, opiniões e ponto de vista se alteram facilmente. Instabilidade, não possui nem demonstra fidelidade, nem lealdade. Amém? Essa é a definição de inconstância. Inconstância não é o nome da tia que vende pastel. Inconstância é uma pessoa que ela tem ausência de perseverar naquilo que quer para a própria vida. Não luta, não tem firmeza, ou muda facilmente, dos seus objetivos, do seu sonho, daquilo que quer, por uma situação ou por qualquer outro problema. Veja, dentro disso que eu estou dizendo, que não houve alteração de comportamento na vida daquele homem. Levanta sua mão e diga assim: preciso parar de ser inconstante. Amém? Para que a bênção do Senhor, ela me alcance. Porque se eu não me manter no meu sonho, no meu objetivo, se eu mesmo desisto, será que Deus ele vai me abençoar se eu mesmo estou desistindo? É uma pergunta aí. O segundo ponto que eu vi, e presta atenção vocês aí, esse negócio aqui é tão perigoso. Isolamento. Provérbios 18:1 diz assim, ó: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Eu não quero mais amizade com ninguém. Eu não quero falar mais com ninguém. Eu vou me trancar no meu quarto. Eu vou ficar na minha casa. Eu vou esconder. Eu vou isso. Eu não vou fazer mais amizade. Ô irmão, acorda. Para de ser chorão. Todo mundo te ofende, ninguém te ama, ninguém te quer, todo mundo te despreza. Ô ser humano iluminado que você é, coisa doce, bolachinha de Jesus, ninguém pode encostar que você já quebra toda, Parece aquelas bolachas quadradas que a gente compra lá. Pelo amor de Deus, querido, vamos ter um senso diante do Senhor. É o que eu estou dizendo, as pessoas às vezes acham que você é obrigado a se importar com elas. Ei, você se importa com você? Então você tem que se importar com você. Se alguém se importar com você, amém. Se não se importar, amém também. Não seja dependente disso, mas não se isole. O isolamento não traz coisa boa. Onde que esse moço aqui estava?
para receber a benção dele. Estava isolado lá na casa dele, chorando lá no quarto, dizendo: Jesus, eu sou um ceguinho, olha aí como é que eu sou, eu não posso nem andar na rua só. Ele estava lá reclamando da vida dele? Ele estava lá no meio da muvuca, estava lá no meio de todo mundo. Se gostavam dele, se não gostavam dele, se aprovavam, se reprovavam, ele não estava nem aí, porque ele tinha um objetivo. O objetivo dele era ser curado, querido. Sem luta, não há vitória. Isolamento, ação ou efeito de se isolar, separados dos demais, estado de uma coisa ou de uma pessoa isolada, privada do contato social. Já chega essa pandemia que deixa todo mundo trancado, né? E ainda você vai se isolar de quem ama você, ou de quem não ama você, tanto faz. Você se importa com quem te ama e com quem não te ama? Que mundo que você vive? Esse mundo é o mundo de Alice? Está esperando um coração de leão que te ame? Ai, vem aqui, né? Ai, eu não vou lá naquele lugar porque eu não fui bem recebido. Ai, e eu preciso ser recebido bem recebido em algum. Tanto faz ser bem recebido como não ser. Você é você, meu irmão. Eu sou eu e ponto final. Você está entendendo que o único valor que tem é quando Deus fala com você? Quando Deus vai até você e fala: muda, se transforma, sai dessa maneira de viver. É a única coisa que nós temos que nos importar, é com aquilo que o Papai Santo fala com cada um de nós. Você quer que as bênçãos retidas na sua vida comecem a acontecer sobre você? Sabe aquele negócio que até dinheiro que você emprestou não lembra mais, de vir gente bater na porta da tua casa para te pagar? Para de ser dessa forma. Para de se comportar desse jeito. Ai, fulano está me devendo. Ai, minha vida. Ai, é tanto ai, não é? Irmão, nasci pelado, banguela e careca. Hoje eu tenho até cabelo. Tenho dente para mastigar. Você acha que eu estou triste? Você vai ficar triste com esse mundo por causa do quê? Jesus, ele disse, no mundo tereis aflição, viu? Jesus não falou que ia ser um mundo de rosas? Sério, Jesus? Você brincou, né? No mundo a gente vai servir você e nós vamos andar assim, né, flutuando como nas nuvens. Não, o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, buscando a quem tragar. Ele só está esperando uma brecha na sua vida para entrar. Jesus não disse que ia ser 1000 maravilhas, mas ele disse: eu venci o mundo. Está entendendo, meu irmão? A palavra de Deus sobre a sua vida? Reclamação sem solução. Gente do céu. Fala comigo assim, gente do céu, porque nós somos povo de Deus, então nós somos gente do céu. Somos mesmo, irmão? Jesus, fala que a gente é, né? Tem muita gente que só sabe fazer uma coisa. Fala o nome. Dá até samba. Só reclama, sei lá. Só reclama sem dar solução. Eu gosto muito das pessoas que falam comigo assim, pastor, tal coisa assim que você fez, eu não achei legal. O que o senhor acha de fazer assim? Opa, solução. Gostei da... Agora, aquele irmão que vem, por quê? Você viu esse banner aí? Você viu aquilo ali? Viu aquilo? Você não tem uma solução para dar para aquilo que você critica. Então é sinal que você não consegue nem cuidar da sua própria vida. Porque olha para as coisas externas, mas não olha para si próprio. Tem pessoas que elas criticam tudo. Tudo para elas está errado. Já viu aquela conversa assim? Eu não vou naquela igreja lá, porque lá é cheio de problemas. Você fala para a pessoa, qual é o problema? Não, tem um problema. Qual é o problema? Fala o problema. Por que você não fala com quem pode resolver o problema? Porque tu é covarde, é mentiroso, e o diabo usa a tua boca para isso. Não tem pessoas que elas são assim?
critica todo mundo. Já vi tanta gente na internet aí, critica o pastor Silas, que não sou amigo dele, nunca não tenho intimidade com ele. Critica o Edir Macedo, critica o apóstolo, critica todo mundo. Deve criticar eu também, por mim eu estou nem aí, pode criticar à vontade. Mas eu vou falar uma coisa para você. Por que você não manda uma carta para o cara, pô? Por que você não para de fazer essa coisa tão ridícula, que, sabe? E eu vou além ainda. E é pior que é crente criticando crente. Diz que é crente, né? No que a gente não sabe. Mas diz que é. Querido, quer alcançar a bênção? Seja correto diante de Deus. Você quer que Deus te abençoe? Tenha comunhão com Ele. Você acha que você vai ter comunhão com Deus? Vai ficar assim, né? O reclamão da vida. Ô Deus, por que o trono é dourado? O Senhor fez o céu azul, o Senhor podia ter feito rosa. Por que isso, Deus? Por que o mundo é redondo? Por que o mar? Por que... Não é? Não tem gente que é dessa forma assim, reclama de absolutamente tudo, sem dar solução. É gente sem noção. Ou reclama das outras pessoas, só vive reclamando da outra pessoa. Porque fulano, porque não sei quem, porque não sei o que lá. Tiago 5,9 diz assim: irmãos, o apóstolo Tiago está dando um conselhinho para você. Você quer ouvir ele ou não? Quer ouvir o que ele vai falar? Então olha lá. Não é eu que estou falando? Não sou eu não. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Você pode colocar aí para o pessoal ver aí? Tiago 5,9. Para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Você está entendendo o que o apóstolo Tiago está orientando a igreja de Cristo? Para que eu e você não ficamos com queixas uns com os outros, porque isso traz sobre a sua vida condenação. Não traz, está escrito aqui, ó, fica criticando um ao outro, que isso vai trazer bênção sobre a sua vida. Ô crente, você precisa ler a Bíblia. Porque se você não ler a Bíblia, você não vai viver de forma correta na presença de Deus. É uma coisa notória. Ou seja, olha o que a palavra está dizendo: não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, e eis que o juiz já está à porta. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo a dimensão do que bloqueia a nossa vida de receber coisas espirituais e também materiais sobre a nossa vida? O que retém essas coisas de nós? E como é importante nós termos realmente um coração voltado para Deus, para que isso cesse da nossa vida. Quando alguém for criticar um irmão perto de você, você fala para a pessoa assim, ó, você não quer chamar a pessoa aqui para você criticá-la na frente dela, não? Porque o fofoqueiro, ele não faz isso, né? Ele diz assim, eu não quero falar para não dar confusão. Mas, olha, esse mais, você está ligado, né, irmão? Como que funciona o fofoqueiro? Olha, eu vou falar, mas não diga que sou eu, não. Irmão, quando falar uma coisa para você, você fala, ó, vai lá, fala para fulano assim, porque sou eu que estou falando. Quem não assume o que fala, é porque é mentiroso. Eu não vou falar para não dar confusão, mas fica espalhando por aí. Então, não é? É a própria confusão em pessoa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuram e pereceram pelo destruidor. Por murmurar, o povo de Israel não entrou na terra prometida, só a nova geração. Por murmuração. Então, querido, reclamação, murmuração é coisa que não te leva você a lugar nenhum, a não ser ficar parado na situação em que você está. Diga glória a Deus. Está até difícil dar glória a Deus, não é, irmão? É que quando antecede a ceia, a gente tem que ter uma palavra forte para a pessoa se analisar durante a semana, né? Então você se analisa essa semana, semana que vem você recebe mais uma palavra, na outra você recebe a ceia do Senhor. Então já vai se preparando aí para você entrar o mês de fevereiro aí, arrebentando na unção e conquistando as bênçãos que são suas. Quem é insatisfeito aqui? Insatisfação. Tem pessoas que não se sentem satisfeitas com absolutamente
Nada. Nada tá bom. Vai tomar o café tá ruim. Vai almoçar, o almoço não tá bom. Apesar que eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção. Se você não for próspero segundo Deus, você pode até querer comer o famoso caviar. Alguém já comeu caviar aí? Já? Quem já comeu caviar aí? Já comeu caviar, irmão? É? Já, olha. Alexandre Alexandre é o cara, mano. É benção. Então, você pode até comer um caviar. Mas eu vou falar para você, o meu ovo frito vai estar mais gostoso que o seu caviar. Porque eu sou próspero. Eu não preciso de algo que seja caro. Eu preciso que Deus abençoe aquilo que está na minha mão. Você é fiel a Deus? Ó, você é fiel a Deus? Se você é fiel a Deus, você tem prazer em tudo. Fala de novo. Se você é fiel a Deus, você tem prazer em tudo. Em tudo dai graças. Oh, glória! Eu vi gente aí falar assim, eu recebo pouco, mas me sobra dinheiro. E já vi gente que ganha muito e diz assim, eu recebo e boto dinheiro no bolso, é como um saquetel furado. Ah não, pastor, mas é a inflação. Inflação? Você acha que quem comanda a tua vida é quem produz a inflação? Ou é quem criou os céus e a terra? Aquele que multiplica sobre a tua mão? Quem? Se você vive pelo mundo, você é do mundo. Se você vive pela fé, você vive através de Deus. Entendeu ou não? Viver pelo mundo é do mundo. Viver pela fé vem de Deus. Decida o que você quer. A insatisfação é um tipo de ingratidão diante de Deus. Você crê nisso ou não? Olha só, Deus te dá saúde, te dá um dia lindo, maravilhoso aí. Hoje foi aquele dia maravilhoso de sol. Pessoal aí pode ir para a praia já ou não? Pode? Não pode ir para a praia ainda? Só tem que ficar de longe observando? Deve ser que nem, sei lá, um leão olhando um filé para comer, né? O cara fica olhando para a praia lá, mas você contempla essa maravilha linda de Deus aí. Se pudesse ir para a praia lá, você estava lá, largado no mar, lá bem gostoso, se refrescando, aproveitando as coisas do Senhor. Aí depois volta, Deus não me abençoou. Você não estava aproveitando a sua vida, não estava tudo bem? Agora Deus não te abençoa? A ingratidão é uma coisa muito séria, porque Deus muitas vezes Ele prospera as mãos da pessoa, e olha como isso é grave. Ele prospera, abençoa, e a primeira coisa que a pessoa faz é ser ingrata com aquele que abençoou a vida dela. Ela troca as coisas de Deus pelas coisas de si e do mundo, e vive através disso. E acha que está abençoado. Eu já vi pessoa, presta atenção nisso. Pessoa fala assim, eu estou ganhando muito dinheiro, porque Deus abençoa ou não abençoa? Estou ganhando muito dinheiro, aí começa a se afastar da igreja, e diz que está ganhando muito dinheiro. Vou falar para você de novo, quando eu e você somos prósperos, o pouco é muito. Quando nós não somos prósperos, o muito é pouco. Está entendendo ou não? O muito é pouco para quem não é próspero. E prosperidade não está ligado a você ter muito dinheiro. E as pessoas se enganam com isso. Acha até que a igreja prega isso. Olha, vem para a igreja que eu vou te dar um carro, que Deus vai te dar um carro zero. Não, Deus vai te dar forças para você trabalhar. Vai abençoar o que vir nas tuas mãos. E você vai ser próspero. Se você vai ter carro, casa, vai depender do seu esforço aí. Porque Deus Ele vai abençoar os seus sonhos. Sim, é uma realidade. Amém? Mas a prosperidade ela não está ligada a dinheiro. Posso falar para vocês? Eu trabalhava, né? Podia até falar assim, meu marido tinha 2 empregos. Eu tinha mesmo 2 empregos. Saía de um que nem um cavalo louco, um jumento, porque isso é para jumento, é para burro que eu estou falando isso. Porque eu era burro. Saía de um, né? Entrava meia-noite, 10 horas para trabalhar, saía às 6 da manhã, ia para o outro às 7 horas, chegava em casa às 3 horas da tarde, dormia, acordava, ia para o outro às 10 horas, e assim era a vida. Sabe o que eu ganhei com isso? Acho que umas 30 multas do meu Fuquinha. Só. Não acontecia nada na minha vida. Você está achando que você trabalhar demais, você vai ganhar muito dinheiro, você vai fazer tudo que você sonha, né? Fala assim, o cavalo aqui pensava isso, burro. Quando eu entendi que prosperidade está ligado o meu compromisso com Deus, eu estava trabalhando
né, se o pastor Júlio estiver ouvindo, ele pode confirmar o que eu estou falando. Eu liguei para o pastor Júlio, falei para ele, pastor Júlio, eu estou incomodado aqui no serviço. Ele disse, por quê? Mas pastor Júlio, eu estou ganhando bem, eu ganhava R$400 por dia. Eu estou ganhando bem aqui, na época, hein? Faz tempo. Mas eu estou me sentindo muito mal, parece que está faltando alguma coisa. Ele falou assim para mim, deixa tudo o que você está fazendo e vai trabalhar para Jesus. Irmão, homem, irmão, olha para mim, irmão, olha para mim. Homem, você fala para homem que ele não, para ele largar o emprego que ele está ganhando bem, para ele cuidar das coisas. Irmão, não, seja, vai, cadê os homens da igreja? Seja sincero, varão, tu larga? Hã? Irmão, eu fui para o canto e fiquei remoendo com aquela palavra. Sabe quando aquele negócio não desce, não consegue passar na garganta? Eu fiquei remoendo. Falei, não, tem que tomar uma decisão na minha vida. Eu vou fazer, deu uma doida, foi lá e falou, hoje é meu último dia aqui. O cara ainda olhou para mim assim, um chefe, né, falou, mas você quer ir embora? Eu falei, se o senhor mandar agora, posso ir agora? Ele falou, mas se você quer ir, não tem problema não, pode ir sim. Eu falei, tá bom, Deus te abençoe então. E catei o meu fuquinha, na época, e fui embora para casa. Acabei com aquilo. E fiquei só com o meu emprego que eu tinha, né, fixo lá. Acabei com esses negócios na minha vida. Foi aí que Deus entrou em providência comigo. Foi aí que Deus começou a mudar as coisas. Foi aí que Deus abriu os meus olhos. Foi aí que Deus mostrou para mim o que é ser próspero e o que não é ser próspero. Diga glória a Deus por isso, querido. Às vezes você precisa que Deus te mostre o que é ser próspero, o que não é ser próspero. Irmão, posso confabular uma coisa com vocês aqui? De bênção, assim, de bênção, posso? Irmão, eu já vi pessoas aqui nessa igreja aqui, na nossa igreja, eu estou falando da igreja dos outros? Na nossa igreja, perder festa de casamento, perder ajuda no que está fazendo, em todos os setores, perder aquele tal, como é que chama? Enxoval de criança. Você sabe o que é você perder? A pessoa não tem vestido, não podia fazer festa, um monte de coisa, e a pessoa ganhar tudo da igreja, só que a pessoa não sabia, ser uma grande surpresa para ela. Quem lembra dessa situação? Você lembra? A Fabiana? Vocês lembram? E a pessoa chegar e falar que, né? Não, olha, eu não vou mais ficar na igreja, porque agora eu estou na igreja lá do, né? Ela baixou, falei, amém, Deus te abençoe, vai na graça. Querido, e você sabe o que é interessante? Porque às vezes Deus fala assim para você, não dá ainda não, espera um pouquinho. Esse negócio de espera um pouquinho, irmão, você não tem noção como que Deus prova o nosso coração. Então já vi muitas pessoas perdendo bênção, sabe por quê? Porque deixaram de estar no lugar certo, aonde Deus emana a bênção. Não saia do lugar onde você está. Se você está debaixo da bênção de Deus, continue. Seja abençoado. A ingratidão, ela é terrível na nossa vida. Amém? Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Se as pessoas que foram abençoadas aqui na igreja voltassem, né, para fazer uma oferta para a igreja crescer, nós tínhamos comprado o terreno da igreja à vista. Amém? Porque foram abençoados aqui, e não vão negar isso. Abriram empresa, porta de emprego, formaram em faculdade, se levantaram, eram desunidos, eram separados da família, eram doentes, eram um monte, e se levantaram aqui nesse lugar, porque Deus emana a bênção aqui. Não é somente aqui, irmão. A igreja que você que está em casa, a igreja que você está, Deus emana a bênção aí onde você está. Fica e seja fiel a ela. Obedeça o seu pastor, cuida bem da casa do papai querido lá, e obedeça os seus líderes. Diga glória a Deus por isso, irmão. Você é abençoado, eu sou abençoado. Mas muitas vezes, irmão, nós somos ingratos com Deus. Nós abandonamos as coisas do Senhor. A ingratidão, a insatisfação nossa com as coisas que o Senhor nos dá, nos faz realmente não sermos abençoados com essa bênção poderosa que o Senhor deixou nas regiões celestiais. Ou seja, é buscar, encontrar e tomar posse. E para encerrar,
Eu preciso falar uma coisa para vocês aí. Espírito de inferioridade. Levanta a tua mão assim comigo, assim, ó. Diga assim comigo, assim, ó. Espírito de inferioridade, sai da minha vida em nome de Jesus. Tem que cair por terra isso, irmão. Todo mundo consegue ou não? Eu sou o menor, não sei quem é maior. Uma vez eu vi uma pessoa pregando e diz assim, ó, o dia que eu falar isso para vocês, para qualquer um que tem aqui, você me repreende, tá bom? Falou, pastor, conversa essa aí. Eis que o Senhor vai te colocar entre os grandes, para exaltar e humilhar os grandes. Ei, Deus não vai colocar você em lugar nenhum para humilhar ninguém, porque não é Deus de vingança desse tipo. Porque a vingança é dele e não da vontade do homem. Deus não vai me colocar para me humilhar alguém. Todo mundo vai estar me vendo por cima, né, me vendo no alto, enquanto vão estar todo mundo no baixo. Ei, que Deus que é esse? O Deus não ama mais não ama mais as pessoas, só ama a mim, né? Irmão, não. Você não é inferior a ninguém e nem maior que ninguém. Não é menos nem mais que ninguém. Entenda isso no seu espírito, porque o Senhor vai honrar você porque Ele ama você e não porque Ele quer humilhar alguém com a sua prosperidade, com o seu crescimento. Se o seu crescimento serve para humilhar um ser humano, não é de Deus esse crescimento sobre a tua vida. Não é de Deus. A inferioridade que as pessoas acham que pensam, só dá oportunidade não sei para quem, para mim não dá, só faz para fulano, não faz para mim. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um problema muito grave. Eu tenho. Se a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu estou precisando de tal coisa, me ajuda. Irmão, eu me derreto. Você também é assim ou não? Se a pessoa fala assim para mim, faz porque é sua obrigação. Irmão, você vai ver só a parte de trás aqui das costas assim, ó, indo embora. E tem gente que é expert em afastar as pessoas que são de bem. Sim ou não? Expert. Cuidado com as suas palavras. As suas palavras podem atrair, mas podem retrair. E tem gente que diz assim, ó, é porque eu falo a verdade. Aí eu falo a verdade, as pessoas se afastam de mim. Não, é que você não sabe falar. Porque se você souber falar, seja verdade ou não seja, as pessoas não se afastam de você. É a forma como que você fala que afasta as pessoas de você. E não por ser verdade. A verdade liberta, como Jesus disse. Diga glória a Deus. Quando você faz isso, irmão, quem habita em você? Oi? Quem habita em você? O Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, verso de número 30 diz assim. Para com esse negócio de inferioridade aí, hein? Aí eu estou ficando depressivo porque ninguém manda um oi para mim no Facebook, né? Ninguém me cutuca, eu não sei nem o que é cutucar, irmão. Cutucar para mim, dá uma cutucão, não é isso não, né? Ninguém me cutuca, ninguém me manda recado, ninguém me dá bom dia, ninguém me fala oi. Ai, Jesus, só Deus, né? Efésios 4:3 30 diz assim: e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Presta atenção o que retém a bênção. Verso 31, põe aí o 31 aí. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou. Diga glória a Deus, querido. Está descobrindo porque está retido as coisas na sua vida ou não? Ira,
cólera, amargura, blasfêmia, né? Maldade. Sabe o que é maldade? Às vezes eu já vi crente falando esse negócio aqui. Eu vou orar para Jeová, você vai ver uma coisa. Deus é aquele menino vingativo que a gente usa ele quando tem algum problema. Brigou comigo, vai lá, quebra a cara dele. Não é? Irmão, eu não tomei o Gardenal hoje, então não estou muito legal não, tá entendendo não? Então vocês não estão espantando, não tomei o Gardenal, então não se espanta comigo não. Mas é uma realidade, tem gente que acha que Deus é menininho de recado. Você vai orar, você vai ver uma coisa, viu? Jeová, menininho, vai lá. Irmão, não é nada disso. Sentimentos ruins é necessário que você tire do seu coração, né? Seja bondoso, né? Seja compassivo com as outras pessoas. Perdoa uns aos outros, irmão. Quem de vocês aí é perfeito aí? Irmão, tem alguém que está me assistindo aí que é perfeito? Vou orar por você. Vai parar uma carruagem de fogo agora aí na tua casa e levar para o céu. Irmão do céu, faça isso não, né? Aí eu não perdoo porque comigo, né, mais do que 3 vezes pisou no meu pé, aqui tem sangue de italiano, de nordestino, de não sei, irmão, aqui passa o néctar da vida eterna, é o sangue de Jesus Cristo, eu fui enxertado nele, videira verdadeira, ele é tudo, amém? E a outra coisa, irmão, presta atenção aí. Parado no passado ou situação. Caiu, né? Se envolveu lá numa coisa errada, deu tudo errado na vida da pessoa, foi maltratada, sei lá, acontece tanto, foi abandonada pelo namorado, pelo esposo, seja o que for. Aí a pessoa fica lá, 1990, eu sofri, eu chorei. Nós estamos em 2021 e a pessoa está lá ainda, parado naquele sentimento, né? Uma vez eu vi uma mãe correndo, escuta aí, o menininho estava correndo assim, que caiu com o joelhinho. Aí a mãe saiu que nem desesperada, eu entrei na frente dela assim, falei, onde você vai? Não, espera ele levantar. Depois que ele levantar, você vai até ele e pergunta, filho, está tudo bem com você? Você se machucou? Falei, faça com que ele entenda que ele vai cair muitas vezes, mas ele vai se levantar. Está entendendo ou não, mamãe? Está entendendo? Cria gente forte, não banana. E tem muita gente caída, com o joelhinho esfolado no chão, esperando a mamãe ir lá levantar, porque está todo dodói. Ei, levanta e sai dessa situação. Deus capacitou você, Deus te encheu com a presença do Espírito Santo, morreu numa cruz para te dar vida, e você está preso no passado ainda. Se levanta, porque Deus tem promessa para você. Se levanta, porque você precisa dizer para o mundo que Deus, que Ele é o Senhor da tua vida, e que sem Ele não há nada mais importante para você. Se levanta dessa situação. Deuteronômio capítulo de número 8. Eu quero ler para nós encerrarmos essa palavra. Vou orar para o pessoal que está em casa para a gente conversar aqui. Amém? Deuteronômio capítulo de número 8. Bota na tela para o pessoal aí. Você que está em casa aí, para de ser preguiçoso e abre a Bíblia lá também. Deuteronômio capítulo de número 8. E já me perdoa que eu não tomei o Gardenal, viu, irmão? Você que está em casa. Diz que tem um outro remédio aí, como é o nome? Revotril? Revotril também é para doido assim? Então, não tomei o Revotril. Vamos lá. Está aí na tela? Vai lendo aí. Deuteronômio 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, e para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te iluminar, para te humilhar e provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não.
e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os seus mandamentos, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e de figueiras, romeiras e oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje vos ordeno. Para que suceder que quando havendo tu comido e estando farto, havendo edificado casas boas, habitando nela, e tiver aumentado teu gado, teu rebanho, e acrescentar prata, ouro, e multiplicar tudo que tens, se eleve o teu coração e te esqueças que o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou para ti da rocha da pedreira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Amém? Não te esqueça de que tudo que o Senhor vai fazer na sua vida, você vai louvar, agradecer, não vai ser ingrato, não vai ser murmurador, vai deixar a inconstância de lado, vai obedecer a Deus. Quando você ver um sinal do Senhor sobre a tua vida, você vai saber que aquele momento é para que você levante, porque o Senhor está te chamando para uma nova história na sua vida. Assim como chamou o cego, assim como chamou Elias para profeta, assim o Senhor hoje te chama você, para que você se levante dessa situação, dê um glória a Deus e viva na presença dEle, porque Ele quer que você seja próspero em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus aí, querido? Oh, glória! Amém? Quero agradecer o pessoal que está em casa aí, que assistiu. Quem não assistiu também, que Deus abençoe esse mesmo. Amém? Fica na paz do Senhor aí. Pai querido, abençoa, Senhor, a cada pessoa, Deus, nesse momento, Pai, que ouviu esta palavra. Deus, e que esta palavra faça um efeito soberano e poderoso sobre a vida dela, e que seja mudado, Deus, o coração, para que realmente, ó Deus, a tua promessa, sim, ó Pai, as tuas bênçãos sejam destravadas sobre a vida desta pessoa que ouviu essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor. Jesus te ama. Amém.